Mais um dia, mais um Sudoku do Ratinho. E hoje é o Retron 9 Shock Value. Experimento 9 Crimson, na Carmesim, 31 de julho de 74. No Labirinto Carmesim a gente introduz jaulas para testar a performance da Finks quando se depara, né, com perigos. Por mais que o Elliot ache divertido chamar elas de Killer Cages, né, jaulas matadoras, eu continuo me lembrando que a tensão não é nem um pouco perto, nem um pouco alta o suficiente, né? E aí não tem a coisa. Esse aqui é um Sudoku de 2 estrelas, né, comparado com o de ontem que foi de 4 estrelas. Que vai ser consideravelmente mais fácil, né? Pelo menos espero. Vamos para as regras. Regras normais do Sudoku se aplicam. Uma 9 em cada linha, cada coluna e cada caixa 3x3. A Finks ela vai andar ortogonalmente, vai poder andar diagonalmente se tiver espaço para isso, sem passar pelas bolinhas das paredes. E ela também não pode atravessar as paredes, logicamente, né? Teletransportador. Entrar em um teletransportador, vai sair no outro, eles vão ter o mesmo dígito. Os pontos pretos, a gente já viu bastante isso também. As células que são ligadas por um ponto preto, uma vai ser o dobro da outra. Então, por exemplo, a gente pode ter um 3 e um 6, 1 e 2, 2 e 4, 4 e 8, né? E as jaulas, os dígitos não repetem uma jaula, as jaulas são delimitadas, né, pela linha tracejada azul. Cada jaula vai ter a mesma soma, ou seja, a soma desses números vai ser a mesma soma desses números, vai ser a mesma soma desses números, desses dois números e assim por diante. Qualquer jaula que tiver um valor de choque de 5 ou mais está ligada. E a Finks não pode entrar nessas jaulas por motivos de segurança. As jaulas com valor de choque menor do que 5 estão desligadas, logo são seguros para entrar. E o valor de choque ela é o número que está no símbolo com raiozinho, né? Então se aqui no raiozinho for 5 ou mais, a jaula vai estar ligada, a Finks não vai poder passar. Se tiver um valor de 1, 2, 3 ou 4, vai estar desligada e vai poder passar. E bom, ela vai ter que sair daqui, chegar no cupcake de algum jeito. E é isso, né? Vou resetar aqui o tempo pra gente começar. Deixa eu ver se está gravando. Beleza. Bom, quando tem 3 células ligadas por pontos pretos na mesma restrição, né, seja na mesma linha, na mesma coluna ou na mesma caixa, só tem duas possibilidades, ser o conjunto 1, 2 e 4 ou 2, 4 e 8. E aqui no meio nessa vai poder ser o 2 ou 4. Tá. A Finks ela pode vir ou aqui ou por baixo. De qualquer jeito, esse caminho aqui ela vai fazer, né? Daqui ela poderia tanto ir para a esquerda, que ficaria inclusive bem perto do cupcake já, ou fazer algum caminho pela direita. Esqueci de uma regra. Nesse experimento, o caminho correto tem que ser uma linha, uma Chinese Whisper line, né? Válida. Ou seja, os dígitos adjacentes ao longo do caminho tem que ter uma diferença de pelo menos, não, de no máximo 2. Então, para esses dois aqui que ela vai passar, ou um vai ser consecutivo do outro, por exemplo, se aqui for 5, aqui pode ser 6 que é consecutivo, pode ser 7 que é no máximo 2 de diferença, ou então indo para baixo pode ser o 4 ou pode ser o 3, né? Certo. Bom, acho que é interessante a gente descobrir a soma
das jaulas, né? Tem duas coisas que eu estou olhando aqui que podem ajudar a gente a descobrir. A primeira, que as maiores jaulas, que são essa e essa, tem 5 casas cada uma. E os números não repetem dentro de uma jaula, né? Então o menor valor que a gente pode ter é 1, 2, 3, 4 e 5, que soma 15. E agora o outro lugar que eu tinha olhado são essas 3 jaulas aqui. Se a gente tiver um valor 15, né, das jaulas, olha o que aconteceria. Aqui seria 15, aqui 15, 30. E aqui, essas 4 somariam 15 também, iria para 45, mas o problema é, seriam esses 10 números somando 45. E não tem como 10 números somarem 45. Né? Porque aqui, ó, só aqui, na verdade, né, esses 9, que vão ser diferentes, já, se somar de 1 a 9, vai dar 45. Então aqui teria que ser 0 para já poder somar 15. Então vai ter que ser um valor maior. Por exemplo, se for 16, vai ser 16, 16, já dá 32. Para chegar em 45, essas 3 precisariam ser 13. E aqui sobraria 3. Mas eu acho que vai ter algum problema nisso. Ó. Que para ser 16 teria que ser 1, 2, 3, 4 e 6. Vamos colocar valor arbitrário aqui, né? Se 1, 2, 3, 4, 6. Aqui eu também precisaria ter 1, 2, 3, 4 e 6, que é a única combinação de 5 números diferentes que dá 16. Então, ó, eu conseguiria colocar o 4 e o 6, mas 1, 2 e 3 não teria como colocar aqui. Teria que dar 1, 2 e 3 nessas duas casas. Não em 3 casas diferentes. Então não tem como ser 16. Se for 17, já tem mais de uma combinação. Tem 1, 2, 3, 4 e 7. E 1, 2, 3, 5 e 6. Se for 17, né? Então, 17, 34. Aqui teria que ser 11, aqui 6. E se for 18, vai ser 18, 36. Aqui teria que ser 9 e aqui um 9. Então, ou vai somar 18 ou 17. Ah, tá. Mas aí, se for 18, entra em mais um problema. Como é que a gente vai colocar dois números diferentes para somar 18? Teria que ser 9 e 9, né? Mas 9 e 9 não são diferentes. Então teria que ser 17 o valor de cada jaula. Porque aí a gente vai conseguir completar essas duas aqui, vai conseguir completar esse conjunto e vai conseguir fazer as jaulas de duas casas. Então, sendo 17, fica 17 e 34, aqui fica 11, para chegar em 17, 6 aqui. 17 com dois números tem que ser 8 e 9. Então, aqui 8 e 9 e aqui 8 e 9. E agora, ó, essas duas jaulas, né, de dois números, o valor de choque delas é 8 ou 9, né, que são maiores do que 5, maior ou igual a 5, né? Então, a Finks ela não pode passar nessas jaulas de duas casas. A gente poderia até pintar de vermelho para simbolizar isso, né? Então vai ter que vir por aqui. E ó, os números daqui vão ter que ter uma diferença de no máximo 2 entre eles, né? Entre cada par, né? Porque aqui tem que dar, por causa dessa linha aqui, essa regra, né? Os dígitos adjacentes ao longo do caminho tem que ter uma diferença de no máximo 2. Então o que a gente pode usar para somar 17? Pode ser 4, 6 e 7. Eu acho que a única possibilidade com 7 que a gente pode ter com 6
pode ser 4, 6 e 7 também, né, porque a gente precisaria de 11. Não poderia ser 2 e 9, porque o 2 tem uma diferença de 4 pro 6, e o 6 tem uma diferença de 3 pro 9. Não pode ser 3, 6 e 8, porque 3 e 6 a diferença é 3. 4, 6 e 7 a gente viu que pode. E com 5 teria que ser 5, 6 e 6, não pode repetir número. Com o 5 tem alguma possibilidade? Não pode ser 3, 5 e 9, porque a diferença do 5 pro 9 é muito grande. 4, 5 e 8, a diferença do 5 pro 8 é muito grande. Ou então com 7 teria que ser 5, 5 e 7, também não pode. 4 a gente viu que pode, 4, 6 e 7. O 3 teria que ter uma soma de 14 nos outros números, teria que ser 5 e 9. 5 com 9 não pode. Ou 6 e 8, 6 com 3. Com 1 e 2 pior ainda, né? Então vai sobrar 4, 6 e 7. Além disso, a gente sabe que ela vai passar por esse caminho. Então esse número aqui não pode ser 5 ou maior. Então sobra o 4 aqui. Aqui para ter uma diferença de no máximo 2 pro 4 tem que ser o 6 e aqui o 7. Aqui poderia ser até 6, mas já tem o 6 na linha, né? Não pode ser 5, porque o 5 não pode estar junto com o ponto preto. Sobra o 1, 2 e o 3. Agora, se for 3, aqui seria 6. Então, entra naquele problema, né? 3 e 6 a diferença é 3. Então aqui pode ser 1 ou 2. Aqui poderia ser 1, 2 ou 4. E o que pode ser aqui? Não pode ser maior do que o 7, né? Porque o 8 e 9 já tem na caixa. Menor em 1 não pode ser o 6, porque já tem na caixa. Sobra o 5. Aqui vai sobrar então o 1, 2 e o 3. E o 3 não pode estar aqui, né? Inclusive, se já tem 1, 2 e o 3. Aqui eu não posso colocar o 2 mais, porque eu fico sem onde colocar o 2 nessa caixa. Então aqui vai ter que ser 4, aqui o 2 e aqui o 8. Aqui sendo 1, aqui teria que ser no máximo 3, mas 1, 2 e 3 já foram usados na linha, então aqui não pode mais ser 1. Se aqui for 2, teria que ser 1, 3 ou 4, mas 1, 3 e 4 já foram usados na linha. Então aqui tem que ser o 4, aqui o 2. O 4 poderia ser 2 ou 3, mas os 2 e 3 já foram usados. Ou 5 e 6. Ah, tá. Ó. Daqui, ela poderia entrar nessa jaula. Vamos analisar aqui essa linha. A gente já colocou o 1, 3, o 2 e o 4, né? 1, 2, 3, 4 já foram colocados nessa linha 1. Então, o restante aqui vai ser de 5 para cima, incluindo a célula que indica o valor de choque da caixa, da jaula. Então, se aqui é pelo menos 5, essa jaula aqui ela é vermelha. Ela não vai poder entrar, né? A Finks não vai poder entrar nessa jaula. Então, vai ter que vir aqui para a direita. E isso vai responder, né? O que eu vou colocar aqui do 5 ao 6. Se eu tiver um 6 aqui, não tem como eu colocar nem 1 nem o 3, porque a diferença vai ser no mínimo 3, não 2, que é o máximo. Então posso ter o 5 aqui, para vir para um 3, que tem uma diferença de 2, para vir para o 1, que é a diferença de 2 de novo, o 1 para o 2, diferença de 1, 2 para o 4, diferença de 2. Agora o 4, esse caminho, né, vai passar pelo 8 de algum jeito, né? Ele vai vir para cá. Agora, não pode vir direto, porque a diferença do 4 para o 8 é 4.
Então, ou vai ter que fazer essa diagonal, ou essa diagonal, ou então fazer esse caminho aqui. Bom, eu vou ter o 2 em algum lugar nessas três casas. E não tem como eu ter o 2 aqui, né? Porque se eu for diminuir o máximo aqui, diminuir para o 6. Além de entrar em conflito com esse 6, 6 por 2 não tem a diferença pequena o suficiente. Então o 2 vai estar em uma dessas duas. O que isso significa? Que o 4 não vai poder, a partir do 4 não vai poder passar nesse caminho, porque vai passar por um 2, e não tem como ligar o 2 com o 8 tão perto, né? Então vai fazer uma diagonal e vai ter que ser no 6. Né? Porque 4 por 6 diferença 2, 6 por 8 diferença de 2 de novo. Outra coisa, né, que daria pra ver que é um 6 ali, porque tem esse 6 e esse 6 bloqueando essas posições. Né? Sobra. Bom, em algum lugar aqui vai ter um 6. Opa, 6. No restante vai ter um 7 e 9. Ah, tá. Ó, nessa linha, né? Falta o 6, 7 e o 9. O 6 a gente sabe que vai estar nessa jaula da esquerda. Tem como a gente colocar... Porque só que já seria uma soma de 15. A gente tem que chegar em 17, colocando dois números diferentes. Teria que ser 1 e 1, mas 1 e 1 não são diferentes. Sobra o 5. E aqui nas posições faltam o 1 e o 3. O que falta aqui? 8 e o 9. Ó, depois que a gente pode olhar nessa coluna aqui, talvez saber os números que a gente vai colocar aqui fora da jaula. Porque, ó, essa jaula tem um valor de 17, com 5, 22, com 7, 29, com 9, 38. Então aqui a gente tem 38 de soma. Para chegar em 45, né, que é a soma de uma linha, coluna ou caixa, precisa de 7. Para dois números somarem 7, tem que ser ou 1 e 6, mas não pode porque já tem o 6 na coluna, ou 2 e 5, que não pode porque já tem o 5 na coluna. Então sobra o 3 e o 4. Então aqui vai ser 3 e 4. E aqui vai ser 1, 2 e 8. Vamos ver se a soma está certa. 1 com 2 dá 3, com 8, 11, mais 6, 17. Bom, aqui vai ser, né, 1 e 2, e aqui o 8. Com isso, né, aqui vai ter um 9, aqui um 8. Aqui dá pra gente colocar número também, né, porque na coluna já usou o 2, 4 e o 8. Então aqui só vai poder ser 3 e 6. Os outros dois vão ser 1 e 7, mas eu não vou marcar isso agora. Ó, eu falei que as possibilidades, né, para as jaulas de 5 casas são 1, 2, 3, 4 e 7 ou 1, 2, 3, 5 e 6. As duas possibilidades têm 1, 2 e o 3. Então, ó, onde a gente pode colocar o 3 nessa caixa, nessa jaula? A gente não pode colocar nessas posições por causa do 3 aqui na coluna, só sobra aqui. Outra a gente vê também, né? Que aqui não poderia ter um 6 porque já tem um 6 na linha, né? Eu vi pelo jeito mais difícil, mas tudo bem. Bom, a gente já colocou o 3 nessa jaula. Agora a gente precisa colocar o 3 nessa jaula aqui. Poderia estar... Aqui não pode, porque aqui, se tiver um 3 aqui seria 6, mesma linha, né? Então poderia estar aqui ou nessas posições. Mas não me ajuda muito a pensar isso agora. Ó, o 4 nessa caixa. Não pode estar nessa jaula porque tem um 4 aqui nessa coluna já. Então vai ter o 4 aqui. 4 para chegar em 17 falta 13. 13 pode ser, né, com dois números. 9 e 4, mas não vai poder ser porque já está usando 4.
8 e 5, que também não pode ser, porque já tem o 8 na caixa. Sobra 6 e 7. Então essa jaula aqui vai ser 4, 6 e 7. Então essa aqui sobra 3, 5 e 9. O 9 não vai poder estar aqui embaixo, por causa desse 9 aqui. Bom, se aqui tem um 3 nessa coluna, então aqui não pode ser 3, aqui é 1, aqui é o 3. Se aqui tem um 6, aqui não pode ser 6, então é 2. O que sobra aqui para colocar nesse ponto preto? Ó, a gente não pode usar 1, 3 nem o 4. Nem o 6. 1, 3, 4 e 6. Sobra o 2 e o 8. Se for o 2, pode ser 1 e 4. Ah tá, mas não pode ser o 4 por causa desse 4 aqui. E então o 8 não pode ser, né? Porque se tem um 8 aqui vai ser 4, mas a gente já tem um 4 na caixa. Um outro jeito de saber que na verdade... Ah, tá. Olha que interessante. Bom, a Finks ela tá aqui nessa caixa, né? Ela vai passar por um desses 3 corredores e chegar nessa caixa aqui de baixo. Daqui ela poderia ou ir pelo portal ou passar aqui por essa jaula. E tem um jeito a gente saber se ela vai passar ou não. Aqui ó, esses 3 vão somar 17. A gente já tem 2, então falta 15. Para dois números somarem 15, tem que ser ou 6 e 9 ou 7 e 8. De qualquer jeito, a casa com o valor de choque vai ser pelo menos 6, que é maior que 5. Então essa jaula aqui também ela não vai poder entrar. E dá até pra gente saber, né, colocar que não vai poder ser 7 e 8 porque já tem o 7 na coluna. Então vai ter que ser 6 e 9. Então, ó, se vier pelo corredor da esquerda, do meio ou aqui da direita, de qualquer jeito vai ter que vir aqui nessa casa e depois vir aqui pro portal, né? O portal vai sair aqui. Bom, saindo aqui dessa região, ela não vai poder passar por aqui porque essa jaula aqui está eletrificada. Então vai ter que descer. Ó, eu tinha falado, né, que cada jaula dessas que tem 5 vai ter o 1, 2 e o 3. Onde a gente vai colocar o 1 aqui. Não vai poder estar em nenhuma dessas posições por causa do 1 aqui nessa coluna já. Então vai ter 1 aqui. E agora, ó, para poder ter o ponto preto, ou teria que ser 2 e 4, ou 3 e 6, né, se for o caso de 1, 2, 3, 5 e 6. Mas já não pode ser 3 e 6, porque ó, o 3 e o 6 já estão na linha. Então vai ter que ser aqui 2 e 4. E se tem o 4, vai ter o 7. Então o que falta aqui? O 3 e 7. Então essa outra vai ter que ser os 3, 5 e 6. Não poderia ser 1, 2, 3, 4 e 7, porque teria que colocar o 4 aqui. Só que já tem um 4 na coluna, né? Então aqui fica 1, 2, 5 e 6, né? Ó, o 6 aqui é a única possibilidade, porque aqui já tem o 6 na caixa. Aqui não pode ser nenhum e 2, porque já tem 1 e 2. Sobra o 5. E aqui vai ser 1 e 2. Tendo 1 e 2 aqui, né? Tendo 2 aqui já. Aqui não vai poder ser 2, então aqui é o 4. Aqui falta o 8. O que falta aqui nessa caixa? Falta o 5 que vai estar aqui. 6, o 7 vai estar aqui. O 8 só pode estar aqui, então o 7 só pode estar aqui, o 9 aqui. E aqui o 5. Aqui não pode mais ser 6, né? Porque já tem o 6 na linha.
Ah, aqui ela não vai poder descer, né? Porque o 5 não pode ir nem pro 1 nem pro 2. E o 1 e o 2 não podem ir pro 8. Então vai vir aqui pro 3. Então vai ver. Aqui vai sair do 5. O 5 ele não pode ligar com 8 nem com 9, que a diferença é muito grande. Vai ter que vir pro 7. E o 7. Ah, se bem que ele ainda. Ah, não, ele não pode fazer esse caminho, né? Porque o 7 precisaria. Entre o 5 e o 3 teria que ser o 5. O 5 entre 3 e 9 teria que ir pro 3. Agora teria que colocar um 9 aqui. Na diferença de 8 e depois diferença de 6. Não pode. Então, o 7 vem pro 9 e vai ter que ser esse caminho aqui. Dessa maneira, ó. 9 indo pro 7. O 7 indo pro 6. 6 indo pro 4. 4 pro 3. Bom, aqui vai fazer alguma volta, né? Ah, aliás, nessa coluna falta o 3 e o 4. Aqui não pode ter 4 porque já tem na linha. Então, sobe 3 aqui. Então, o 4 está no portal. Pra gente completar aqui. Vou colocar isso aqui também. O que falta nessa coluna? Incluindo aqui em cima. Falta o 5, o 8 e o 9. O único que pode ligar com o 3 é o 5. Então 5 aqui, aqui vai ser 8 ou 9. E não vai poder ser 8 porque já tem 8 na linha. Então 9 aqui, 8 e o 9. Aqui vai ser o 8. O que falta aqui? O 7. Bom, 5 entre 7, 8 e 9 ele só pode ligar com 7. Já vai encontrar aqui, né? O 6 ele não vai poder vir pro 2, não vai poder vir pro 1 ou 2, que a diferença é muito grande, vai ter que vir pro 4. O 4 não vai poder vir pro 8, 9 nem o 7. Teria que vir pro 2. O do 2 poderia ir pro 1, mas de qualquer jeito vai ter que vir aqui pro 3, né? E o 3 pro 5, 5 pra algum número aqui. Inclusive dá pra gente já deduzir qual é, né? 5 pode ligar com 3, 4, 6 ou 7. Já tem 3, 4 e o 6 na linha, só sobra o 7. O que falta nessa coluna? O 1. Então aqui é um 2, aqui é um 1. Aqui não pode ser 3 nem 5, já tá aqui, né? Então 9. Aqui falta o 8 e o 9. Nessa linha falta o 4. Vai faltar o 1 ou 2, né? Dependendo do que sobrou aqui. Aqui vai ser 1 ou 2 e o 5. O que falta aqui? Aqui falta 6 e o 7. 6 e 7. Aqui falta 3, 2, 3 e 5. Aqui falta 3, 4 e 5, né? Bom, vamos ver aqui. Eu acredito que ela não possa fazer esse caminho, porque ela poderia fazer indo pro 9, depois voltando pro 8. O 8 pode ligar com 6, 7 e o 9, mas 6, 7 e 9 já estão na caixa. E se eu inverter a ordem, né? Fica ainda pior, porque o 9 só pode estar com 7 e o 8, que já estão na caixa também. Então, vai vir aqui pra cá. Não vai poder ir pro 3, né? Vai ter que vir pra cá. O 6 pode ligar com 4, 5, 7 e 8. 7 e 8 já estão na caixa. O 5 vai estar aqui em cima. Então, 4 aqui. Que vai ser 1 ou 2, né? O que sobrar. Aqui vai ter 1, 2.
Bom, nessa coluna e nessa coluna, as únicas possibilidades para colocar os 5 são na jaula. Então uma jaula vai ter 5 e 6, outra vai ter 6 e 7, né? Por causa desse par aqui. Se tiver 5 e 6, vai dar 11. Para chegar em 17 vai precisar de 2 e 4. E se dá 5 e 7, dá 12. Para chegar, precisaria de 2 e 3. Não poderia ser 1 e 4 porque já tem 1 na caixa. Então, ou vai ser 2 e 4 ou 2 e 3, né? Então, ó, o 2 ele não pode estar aqui embaixo por causa desse 2. Então vai ter um 2 aqui. Inclusive, ó, eu não poderia colocar... Porque, ó, em cada jaula dessa, obrigatoriamente vai ter o 2 e o 5, né? E aí, 2 e 5 dá 7. E aí seria ou com 4 e 6 ou com 3 e 7, né? Os outros dois números de cada jaula. Mas o 2 e o 5 são obrigatórios de ter nessas duas jaulas. Se eu tiver um 2 aqui, já fica impossível de eu completar essa jaula. Porque ó, aqui não vai poder ter 2, aqui não vai poder ser 2, um 2 aqui, né? Como é que eu vou completar essa jaula com... Não pode ter 8, 9... Um dos números entre 6 e 7, né? Um dos números entre 1 e 3. E 5. Poderia ter, ó, 5 com 7, 12. E aí, para chegar, teria que ser em... precisaria de 5, né? Em dois números. Né, de 12 para 17. Seria 1 e 4, mas não pode porque já tem 1 na caixa. Ou... né, não tem como a gente colocar 1 em nenhum desses lugares, porque ó, já tem 1 nessas três linhas já, né? Ou 2 e 3, mas já tem o 2 na caixa também. E a gente viu que se tem um 2 aqui não vai poder colocar o 2 nessa coluna. Então, o que eu quero dizer é que não pode ter um 2 aqui, aqui vai ter que ser 1. Aqui o 2 e o 1. E aqui isso resolve, né? Se a Finks vai poder vir pra cá, não pode, né? Porque a diferença é muito grande, vai ter que vir direto pro 2. Bom, aqui vai ter que ser 3 e aqui 1. Significa que o 3 vai estar aqui, em alguma dessas duas posições. E se tem o 3, tenho... Como é que era o esquema? Bom, tem o 2 e 5 já, né? Obrigatoriamente cada um. 2 e 5 dá 7. Com 3, 10. Então precisa de um 7 aqui. Se o 3 está aqui, o 7 vai ter que estar aqui. Aqui o 6. E aqui ser 2, 4 e 5. 2, 4 e 5 dá... 2, 4, 5 e 6 dá soma 10. Dá soma 17. E aqui 2, 3, 5 e 7 também dá 17. Aqui é 2, 3 e 5, né? Aqui é 2 e 5, aqui seria 3 ou 5. E aqui seria 2, 3 ou 5. E aqui é 2, 4 e 5. Aqui sobra 4 e 5. Aqui sobra 2 e 5. E aqui 2 e 5 também. Bom, 2 e 5 aqui, 2 e 5 aqui. O único lugar que sobra pro 4 é aqui.
Tá. E agora, ó, vamos ver qual é a possibilidade do Finks passar por esse caminho. Pra ligar aqui com um 7, aqui não poderia ser nem o 2 nem o 3, teria que ser o 5. Só que se aqui for 5, essa jaula tá ligada e ela não vai poder passar por aqui. Então, o jeito de ter um caminho válido por aqui vai eletrizar essa célula, que, que inviabiliza, né, esse caminho. Então ela vai ter que fazer esse caminho. Bom, aqui não vai poder ser 5, né? Senão vai estar eletrizando a jaula. Então 5 aqui, 3. Aqui vai ser o 2, aqui o 5. E ó, tá fazendo um caminho válido. Diferença de 2, diferença de 1, 1. Aqui não vai poder ser 9, porque senão a diferença é muito grande. Então 8 e o 9. Do 4 aqui ela não poderia ir pro 5 para depois pro 2, porque a diferença seria muito grande. E 4 pro 1 não pode, porque a diferença é muito grande. Então vem pra cá. Então com isso... Ah, aqui a gente não tinha completado o caminho, né? Mas ó, agora tá fazendo um caminho todo, que a diferença entre cada par de número na sequência, né, adjacente, é de no máximo 2 a diferença. E além disso, todas as jaulas que ela está passando tem um valor de choque de no máximo 4. Então vamos completar aqui, né? Aqui vai ter que ser 8 e o 9, aqui 7 e o 6, falta aqui o 3 e aqui 5. Preenchi tudo e agora é só confirmar. Esse até que foi bem rapidinho, né? Experimento completo com sucesso. Visitamos 43 células, comemos 2 pontos pretos. Quer dizer, eu tô falando no plural, né? Mas foi a primeira pessoa do plural, no nós, mas foi a Finks, né? Entrou em 5 jaulas inativas. E entrou, né, logicamente, nenhuma jaula que estava ativa. E aí vamos ver as notas do experimento, né? Minhas preocupações sobre a ética do experimento talvez foram um pouco desnecessárias, né, vamos dizer assim. A Finks se manteve tão focada e determinada como sempre. De tudo, ela pareceu que ela gostou, né, do desafio de determinar quais jaulas eram seguras de entrar. Agora eu me sinto muito mais tranquilo sobre como ela vai lidar com o experimento de depravação sensorial da semana seguinte, da próxima semana. Bom, esse aqui, inclusive, foi o que na época tinha me dado vontade de fazer esses sudokus, porque eu vi num vídeo sobre... Tipo, a pessoa tava falando sobre Sudoku 2.0, alguma coisa assim, sabe? E aí comentou, né, de Sudokus com regras diferentes, eu já conhecia, já fazia bastante. Só que desse tipo assim, com labirinto eu tinha achado muito diferente. E aí eu lembro de ter batido o olho e ter visto, né, ter percebido essa região aqui. E pensar, talvez aqui não seja tão difícil. E aí eu resolvi ir fazendo desde o 1, né, desde o primeiro. Inclusive eu lembro que eu tive muita dificuldade no primeiro e no segundo. No que eu fiz ontem da múltipla escolha, que se não me engano é o 7. Eu também tive uma dificuldade muito boa. Dessa vez, por mais que já façam alguns meses que eu fiz, né? Eu tô sabendo melhor o que fazer. Porque acaba não esquecendo completamente, né, das coisas. Mas também com os sudokus que eu trago, eu acabo aprendendo um monte de técnica, né? Que nem eu usei no... Acho que naquele... Sobre um labirinto, né? De descobrir o labirinto. Eu tinha contado números de... Número ímpar, número par em cada linha e coluna. E eu usei isso no Disparity também. Então, conforme vai fazendo esses sudokus diferentes, você vai absorvendo técnicas que vão ser usadas em outros sudokus, né? Bom, espero que tenham gostado. Vou ver se eu trago ainda hoje o próximo, que eu tô gostando muito de fazer de novo esses sudokus.